Vamos falar um pouco dessa rodada da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético fazendo a estreia na competição nacional. Falando primeiro do Atlético, que vai até Campina Grande para enfrentar a Campinense. Jogo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. E é uma competição traiçoeira, né, Lucas? Já que para o Atlético avançar basta o empate ou, logicamente, a vitória. Mas se perder, já está fora da Copa do Brasil. Falando primeiro do Galo. O que esperar desse Atlético contra a Campinense? Pois é, o Atlético vem pressionado depois da dura derrota sofrida pelo União pela Copa Sul-Americana na semana passada, né? Aumentou muito a pressão no time comandado pelo Dudamel. No fim de semana o Atlético recuperou a liderança do Campeonato Mineiro, mas não jogou bem contra o RT. Apesar de a gente saber que é o início de processo, o início de trabalho do Dudamel, mas o fato é que o Atlético não vem jogando bem, não vem se apresentando bem, principalmente o ataque, né? O Atlético vem produzindo muito pouco e, como você bem disse, a Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira, principalmente nessa primeira fase, né? Por ser jogo único, não tem muita margem para erro, para recuperação. O próprio Edinho, que deu entrevista coletiva na Cidade do Galo, destacou isso, que se o time não entrar ligado, se toma um gol no início da partida, muitas vezes é difícil de se recuperar. A gente viu equipes tradicionais do futebol brasileiro que tiveram muita dificuldade nessa primeira fase. O próprio Bahia foi eliminado pelo River do Piauí, que disputa a 4ª divisão. O Botafogo mesmo disputou com o Caxias e classificou com empate, um jogo duríssimo. Então que sirva de lição para o Atlético e também para o Cruzeiro nessa primeira fase, que é uma competição muito importante para os dois times, não só dentro de campo, mas também financeiramente, né, que é um reforço importante nos cofres de cada equipe, na medida que o time vai avançando de fase, né? Agora, uma situação em relação à escalação do time, há algumas cobranças, principalmente nessa questão de criatividade do Atlético, é um time que está devendo nesse início de temporada. Tudo bem, o Dudamel está colocando a sua filosofia de trabalho aos poucos, mas é um Atlético que não apresenta tanta criatividade. Talvez isso, algumas explicações, né? A questão de um jogador poderia ser o Casares, que não está à disposição neste momento. O esquema tático também talvez não tenha ajudado nas partidas anteriores. Estava atuando com 3 volantes, contra o RT no último fim de semana atuou com 2 volantes. Para você, qual seria assim, um esquema ideal para esse Atlético que ainda não conta com peças importantes? O Savarino, por exemplo, só abrindo um parêntese, foi apresentado hoje na Cidade do Galo, é um armador que também joga como ponta direita. Mas sem esses jogadores de criatividade, você acha que deve jogar com 2 volantes, apenas com Alan e com Jair, tendo uma saída de bola com mais qualidade? Justamente isso, Luciano, eu concordo, porque a partir do momento que você tem esse déficit de criatividade no meio, mas você tentou compensar, né? O Dudamel tentou compensar soltando um pouco mais o Alan e o Jair, e a gente viu claramente, principalmente no jogo da Argentina, que não funcionou. Então, além de você não resolver o problema da articulação, da armação do time, você ainda atrapalhou o que o Atlético teria de melhor, que é a qualidade, o posicionamento e a saída de bola dos 2 volantes. Então, por mais que os meias atacantes do Atlético não estejam correspondendo, eu apostaria sim na manutenção dos 2 volantes, do Jair e do Alan. Talvez o Natan seria um nome interessante para articular nesse meio de campo também, que pode fazer essa função de volante, de meia, né, tentar uma situação diferente e tentar uma composição melhor com os meios atacantes, Marquinhos, Johan, o próprio Bruninho, tentar recuperar esses jogadores, né, para tentar municiar melhor o Franco de Santos ou o próprio Ricardo Oliveira, que pode ser que tenha uma chance nas próprias rodadas, mas eu acredito que principalmente sem o Casares e sem um camisa 10 de ofício, tem que apostar nos 2 volantes, no Alan e do Jair, que é de onde pode sair uma coisa diferente nesse time do Atlético. Tem também uma dúvida ali na questão defensiva, 3 jogadores para 2 vagas, né? O Igor Rabelo, o Hever e o Gabriel. Tem jogado mais o Gabriel com o Hever, né? O Hever foi muito contestado, principalmente no jogo contra o União, né? Pela dificuldade que ele teve em acompanhar os defensores argentinos. O Atlético jogou com a linha mais alta depois que estava atrás do marcador, e o Hever mostrou muita dificuldade, né, em grandes deslocamentos, até na explosão, né? A gente sabe que o Hever não é um jogador, né, não tem aquele potencial físico que tinha 6, 7 anos atrás, tenta compensar isso com a experiência, né? O Hever tem 34 anos, né? Talvez o motivo de o Gabriel já ter retornado do Botafogo como titular seja uma busca pela uma velocidade maior na defesa, que o Dudamel busca com o Gabriel. Então eu acredito que o Gabriel deve ser mantido pelo menos nesses próximos jogos e fica uma disputa mais aberta entre o Igor Rabelo e o Hever. O Igor mais novo, mas também não tem como principal característica a velocidade. Mas pode ser sim, como você bem disse, desse rodízio que o Dudamel tem feito, que o Igor Rabelo ganhe uma sequência nos próximos jogos. A gente falou do Hever, tem uma questão curiosa que vai até sair na edição digital do Hoje em Dia amanhã, só um aperitivo. O Hever e o Vitor são os únicos jogadores desse elenco do Atlético que já sentiram o gosto de conquistar a Copa do Brasil em 2014, naquela final histórica contra o Cruzeiro. No mais,
O Atlético tem jogadores vitoriosos aí neste elenco, mas apenas Vitor e Hever conquistaram a Copa do Brasil. É novidade para o Rafael Dudamel, primeira competição em âmbito nacional no Brasil que o Dudamel vai disputar. Então fica a expectativa desse Atlético para este confronto em Campina Grande. Lembrando, um empate basta para o Atlético avançar nessa competição. O Atlético que busca aí o bicampeonato da Copa do Brasil. Agora, virando a chavinha, falando do Cruzeiro, que na quinta-feira vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. São Raimundo de Roraima, jogo que vai marcar a inauguração do Estádio Canarinho. Estou até preparando uma matéria sobre o Estádio Canarinho, que era para ficar pronto para a Copa de 2014, ser uma subsede na Copa de 2014. Vai ficar pronto só agora, 2020, a reinauguração desse estádio. O mesmo critério para o Cruzeiro também, basta um empate para avançar na Copa do Brasil. E esse Cruzeiro do técnico Adilson Batista, um time em reconstrução, o que esperar na Copa do Brasil? Uma competição complicada, o Cruzeiro é o maior vencedor dessa competição, mas tem que ter todo o cuidado, já que é um time ainda em reconstrução. Com certeza, Luciano. O Cruzeiro é um time que ainda busca uma cara. Começou a temporada com vários jovens, né? O Adilson foi obrigado a lançar essas promessas por falta de opção, né? O time, nesse meio tempo, se reforçou 5 jogadores, né? Tentou encorpar mais o elenco. O Adilson tem lançado esses jogadores também para tentar dar um conjunto maior. Mas nessa quinta-feira vai ser o primeiro grande teste para o Cruzeiro. A gente sabe que as perspectivas para o Cruzeiro esse ano são diferentes dos últimos anos. O foco maior é a Série B, mas a Copa do Brasil é sim um campeonato muito importante para o Cruzeiro, principalmente nessas primeiras fases. Como eu disse antes, é um reforço no caixa muito importante. A cada fase que os times vão passando, mais de 1 milhão, quase 1 milhão de premiação que a CBF paga. Então, ainda mais nessa situação difícil que o Cruzeiro vive, é fundamental não tropeçar nesses primeiros jogos. Então, por mais que o time tenha tido um bom início no Campeonato Mineiro, né? O time está invicto, está na vice-liderança, mas com um jogo a menos, vem de um empate com o América num jogo mais duro, no primeiro clássico da temporada. Foi um desafio maior, um time mais complicado que o Cruzeiro pegou sim, mas mesmo o São Raimundo não tendo a mesma capacidade que o América tem, mas o contexto da situação é muito mais difícil, né? Por ser uma partida eliminatória, né? Não tem margem para muito erro. Então vamos ver como que esse time do Adilson vai, né, se apresentar nessa quinta, num campo difícil, né? Um campo que a gente viu pelas fotos, pelas primeiras imagens, um gramado mais alto. O Cruzeiro que tem como característica velocidade, também um toque de bola, principalmente do meio para frente. Vamos ver como é que o Adilson vai adaptar esse time também. Mas por mais que o Cruzeiro esteja em reconstrução, é sim um favorito para a partida e tem sim a responsabilidade de chegar e trazer essa vaga direto para Belo Horizonte. Não tem como negar esse favoritismo. O São Raimundo briga por uma vaga para estar na 4ª divisão, por exemplo, do futebol brasileiro. Então, o favoritismo é todo do Cruzeiro, mesmo a equipe do técnico Adilson Batista nesse processo de reconstrução. É um Cruzeiro que pode ter alguns desfalques, é um Cruzeiro que ainda não se sabe muito bem qual time vai estar em campo nas próximas rodadas. Adilson Batista tenta dar um padrão para essa equipe, mas o certo é que esse Cruzeiro que está jogando hoje seria ali 60% da base que vai disputar a Série B, que é o grande objetivo da Raposa na temporada. É um Cruzeiro também que nos bastidores vem lutando aí para resolver algumas situações. Dedé pediu mais 30 dias aí para lidar com a sua situação. Fred, Rodriguinho. É um Cruzeiro também confuso ainda nos bastidores. Com certeza, o Cruzeiro, nessa temporada, né, essa herança maldita, a gente brinca que a administração anterior deixou, né, caminhou em algumas situações, né, conseguiu encaixar jogadores em outras equipes, fazer algumas negociações, liberações, mas tem essas pendências jurídicas, né, lembrando, tem nessa próxima sexta-feira a primeira audiência na Justiça Trabalhista do goleiro Rafael, né, inclusive o Atlético, o arquival, está de olho nesse desfecho, né, dependendo se o Rafael conseguir essa liberação do Cruzeiro, o Atlético pode sim encaminhar uma proposta, né, formalizar o interesse pelo jogador, né, o questão do Dedé, né, o Cruzeiro liberou mais uma vez o jogador para tentar encontrar uma equipe, a gente sabe que pelo padrão salarial que o Dedé tem, difícil achar uma equipe de futebol brasileiro que pague o que o Dedé recebeu no Cruzeiro, principalmente no momento em baixa que o time continua, né? O jogador tem que ter essa consciência também, que não foi só o clube que foi rebaixado, os jogadores também, então o patamar deles também mudou, né? Ariel Cabral segue na Argentina liberado, Rodriguinho já comunicou que não vai permanecer, mas os trâmites ainda não foram encerrados, né? E o Fred, essa questão da justiça também, a gente achou que teria um desfecho sem litígios, né? O Fred acabou ajuizando uma ação na Justiça Trabalhista para pedir essa rescisão enquanto ainda trata da dívida com o Cruzeiro. O Cruzeiro tentando se acertar, né? Enquanto isso dentro de campo, a Adilson sempre deixou claro que tenta separar muito bem as coisas, mas
ainda tem muita coisa para resolver, né? Tá certo. Então, Cruzeiro quinta-feira contra o São Raimundo de Roraima. Cruzeiro que pode ter a qualquer momento o Marcelo Moreno sendo anunciado. Pessoal, grande abraço para vocês. A gente fica nessa expectativa dessa rodada da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético em campo. Grande abraço.